Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do estudo Visão Comparativa dos Evangelhos. É muito bom ter você aqui. Meu nome é Wellington Lima. Vamos falar sobre o ministério de João na sua terceira parte, o que ocorreu no deserto da Judéia, na região do Jordão, em cerca de 25 a 27 depois de Cristo, conforme está narrado no Evangelho de João, capítulo 1, versículos 19 a 28. Vamos lá? João, capítulo 1, versículo 19. E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram alguns sacerdotes e levitas de Jerusalém, que lhe perguntassem: Tu quem és? O evangelista João persistiu nesta afirmação que ele iniciou em seu relato, testificando aos judeus que este João era o Cristo. Até agora o evangelista relatou a pregação de João Batista sobre Cristo. Ele agora se resume a um testemunho mais ilustre, que foi entregue aos embaixadores dos sacerdotes, para que eles pudessem transmiti-los a Jerusalém. Ele diz, portanto, que João Batista confessou abertamente com que propósito ele foi enviado por Deus. A fama de João Batista era grande. Espalhou-se da região da Galiléia para Jerusalém, e a nação parecia supor, pelo caráter da sua pregação, que ele era o Messias. O grande conselho da nação, o Sinédrio, tinha, entre outras coisas, a responsabilidade pela religião. Eles sentiram que era seu dever, portanto, investigar o caráter e as alegações de João, e aprender se ele era o Messias. Não é improvável que eles desejassem que ele fosse o tão esperado Cristo, e estivessem preparados para considerá-lo como tal. Versículo 20. E confessou e não negou, e confessou: Eu não sou o Cristo. Isto é, João Batista confessou abertamente e sem qualquer ambiguidade ou hipocrisia. A palavra confessar, em primeira instância, significa que ele afirmou o fato como realmente era. No segundo caso, é repetido para expressar a forma da confissão. Ele respondeu expressamente que ele não era o Cristo. Esta confissão prova que João não era um impostor. Ele tinha uma grande reputação. A nação estava esperando que o Messias estivesse prestes a vir, e multidões estavam prontas para acreditar que João era ele. Se João Batista fosse um impostor, ele teria se aproveitado desse excitado estado de sentimento público, proclamado ser o Messias e formado um grande partido a seu favor. O fato de que não fez isso é prova completa de que ele não tinha intenção de impor às pessoas, mas que veio apenas como precursor de Cristo. E seu exemplo mostra que todos os cristãos, e especialmente todos os ministros cristãos, por mais que sejam honrados e abençoados, devem estar dispostos a depositar todas as suas honras aos pés de Jesus, manter-se de volta e sustentar diante do mundo apenas o Filho de Deus. Fazer isso é uma marca eminente do verdadeiro espírito de um ministro do Evangelho. Versículo 21. E lhe perguntaram: Que então? És tu Elias? E ele disse: Não sou. Eles disseram: Tu és o profeta? E ele respondeu: Não. Os judeus esperavam que Elias aparecesse antes da vinda do Messias, conforme veremos em Mateus capítulo 11, versículo 14. E se estáis dispostos a aceitar, este João é o Elias que havia de vir. Eles supunham que seria o verdadeiro Elias retornando do céu. Nesse sentido, João negou que ele fosse o próprio Elias, mas não negou que ele era o Elias que a profecia pretendia, pois imediatamente declara que foi enviado, como foi previsto que Elias seria, para preparar o caminho do Senhor. De modo que, embora ele corrigisse suas falsas noções sobre Elias, declarou claramente a ele seu verdadeiro caráter, para que pudesse entender que ele realmente era o predito como Elias. Tu és o profeta. É possível que os judeus supusessem que não apenas Elias reaparecesse antes da vinda do Messias, mas também Jeremias. Alguns comentaristas supuseram, no entanto, que esta pergunta se refere à predição de Moisés em Deuteronômio capítulo 18, versículo 15, que diz: O Senhor teu Deus suscitará para ti um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu. A ele devereis ouvir. Este texto eles tinham também entendido mal,
pois o profeta prometido por Moisés não era outro senão o próprio Messias. Mas os judeus tinham uma tradição de que Jeremias retornaria à vida e restauraria o pote de maná e a arca da aliança que ele havia escondido para que os babilônios não os entendessem. Além disso, eles tinham uma expectativa geral de que todos os profetas voltariam à vida nos dias do Messias. Versículo 22. Disseram-lhe, pois, quem és? Para darmos resposta aos que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Visto que, como João tinha apenas respondido negativamente quanto ao questionado quem ele tinha sido, que ele não era o Cristo, nem Elias, nem aquele profeta, eles desejavam que ele desse um relato positivo de quem era. Eles insistiram nisto, que João Batista declarasse aberta e honestamente quem era e qual era o seu ofício e propósito, que de sua própria boca, e não da opinião e conjectura de outros, eles pudessem representá-lo na verdadeira luz para aqueles que os tinham enviado. Versículo 23. Disse, eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Os emissários pensam em sua pessoa e em seu trabalho. João não pensa em nada. Seu olho está concentrado no futuro. Nesta presença, sua própria personalidade não tem importância. Ele é como uma voz, não para ser indagado, mas para se ouvir. Eles estão agindo como homens que fazem perguntas sobre o mensageiro de um grande rei que vem até eles e está bem próximo, em vez de apressar com todos os esforços para se preparar para a chegada desse grande rei. Assim, João responde, eu sou aquele precursor de Cristo de quem Isaías fala. Os fariseus estavam confusos. Queriam saber quem era João, mas este queria que soubesse quem era Jesus. Versículo 24. E os enviados eram dos fariseus. Porque eles são particularmente mencionados não é certamente conhecido. Muitos dos saduceus também foram ao batismo, mas parece que eles não se uniram ao enviar os emissários para saber qual era o plano de João. Essa circunstância é uma daquelas alusões incidentais e delicadas que não ocorreriam a nenhum impostor na falsificação de um livro, e que mostra que os escritores do Novo Testamento eram homens honestos e sabiam o que afirmavam, porque, primeiramente, os fariseus compuseram grande parte do Sinédrio. Assim, é provável que uma delegação do Sinédrio seja desse partido. Em segundo lugar, os fariseus eram muito tenazes em ritos e costumes, tradições e cerimônias. Eles observavam muito deles. Eles acreditavam que eram legais. Certamente, eles acreditavam que esses ritos poderiam ser aumentados, mas não supunham que isso pudesse ser feito, exceto pela autoridade de um profeta ou do próprio Messias. Quando, portanto, João veio batizando, acrescentando um rito a ser observado por seus seguidores, não apenas gentios, mas também judeus, a questão que surgiu era se ele tinha autoridade para instituir um novo rito, se deveria ser recebido entre as cerimônias da religião. Nesta questão, os saduceus não sentiram interesse, pois rejeitaram todos esses rituais de uma só vez, mas os fariseus achavam que valia a pena investigar, e era uma pergunta sobre a qual se sentiam especialmente chamados a agir como os guardiões das cerimônias da religião. Versículo 25. E perguntaram-lhe, e disseram-lhe, por que, pois, batizas, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? O batismo era uma cerimônia muito comum entre os judeus, que nunca receberam um prosélito para o pleno desfrute dos privilégios de um judeu, até que ele fosse batizado e circuncidado. Mas tais batismos nunca foram realizados, exceto com a ordenança do Sinédrio, ou na presença de 3 magistrados. Além disso, eles nunca batizaram qualquer judeu, nem mesmo aqueles que eram filhos dos seus prosélitos, pois, como todos esses foram considerados como nascidos na aliança, eles não precisavam do batismo, que era usado apenas como um rito introdutório. Agora, como João tinha a esse respeito alterado o costume comum de forma muito essencial, admitindo ao seu batismo os judeus em geral, o Sinédrio assumiu que nenhum homem tinha autoridade para fazer tais mudanças, a menos que especialmente encomendado do alto, e que somente o profeta, ou Elias, ou o próprio Messias poderia ter autoridade para agir como João fez. Versículo 26. João lhes respondeu dizendo,
Eu batizo com água, mas em meio de vós está quem vós não conheceis. Um papel assim secundário parecia não ser justificativa suficiente para João administrar o batismo. João acabou não respondendo diretamente à pergunta, mas ele se defendeu. Era simplesmente com água. Ele proclamava a presença do pecado e a necessidade de uma purificação que ele mesmo não podia efetuar. A obra final da purificação, João deu a entender, repousava sobre alguém maior que ele, alguém que ainda era desconhecido das autoridades. Versículo 27. Este é aquele que vem após mim, da qual eu não sou digno de desatar a tira da sua sandália. Desatar as correias das sandálias era trabalho de escravos. O Talmud judaico prescrevia: tudo que um servo faz para o seu senhor, o discípulo deve fazer para o seu mestre, menos a tarefa humilhante de desatar as correias das sandálias. Com essa declaração, João Batista estava dizendo: Jesus Cristo é o Deus vivo, e eu sou a voz que clama no deserto, seu servo e escravo. Assim, João Batista disse que não era merecedor de ser ao menos um escravo de Jesus. Mas, de acordo com Lucas, capítulo 7, versículo 28, veremos: eu vos digo que dentre os nascidos de mulheres, ninguém há maior que João. Jesus disse que João era o maior de todos os profetas. Se uma pessoa tão importante se sentiu inadequada até para ser escravo de Jesus, quanto mais deveríamos colocar nosso orgulho de lado para servir a Cristo. Quando verdadeiramente entendemos quem é Jesus, o nosso orgulho e a alta importância que atribuímos a nós mesmos desaparecem. Versículo 28. Estas coisas aconteceram em Betábara, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Em Betábara. Quase todos os antigos manuscritos e versões, em vez de Betábara, aqui tem Betânia. E essa é sem dúvida a verdadeira leitura. Havia uma Betânia a cerca de 3 quilômetros a leste de Jerusalém, mas também se dizia que havia outra na tribo de Ruben, no lado leste do Rio Jordão. E é neste lugar, provavelmente, que João estava batizando. É cerca de 12 quilômetros acima de Jericó. A leitura Betábara, em vez de Betânia, parece ter surgido a partir da conjectura de Orígenes, que não encontrou em seus dias algum lugar como Betânia, mas encontrou uma cidade chamada Betábara, onde foi dito que João batizava também, e, portanto, tomou a liberdade de mudar a leitura anterior. Onde João estava batizando. Ou seja, onde costumava batizar. João reuniu uma grande multidão de pessoas, de forma que este testemunho foi dado de uma maneira muito pública e diante de um grande número de pessoas. Nos vemos no próximo estudo. Até lá!